Bom dia a todos! Hoje vamos aprender como funciona uma indústria de frigoríficos aplicando conceitos industriais e químicos, focando no consumo e reuso de água durante todo o processo. Bom, primeiramente, a indústria de frigorífico é responsável pela produção de carne e seus derivados. A melhor maneira de compreender os processos de produção de uma indústria é a partir de um fluxograma, que é uma representação gráfica que descreve sequencialmente esses processos e é bastante útil para identificar falhas e propor melhorias. Temos aqui um fluxograma de frigorífico bovino. Primeiramente, os animais são transportados aos currais dos frigoríficos, onde eles vão ficar certo tempo em repouso, a fim de diminuir o estresse do transporte. Com a lavagem dos currais dos caminhões, haverá a liberação de efluentes líquidos contendo esterco e urina. Depois, esses animais passam por uma ducha durante sua condução ao abate, onde haverá mais liberação de efluentes. No atordoamento, os animais são inconscientizados com o uso de uma pistola pneumática. A gente pode ver aqui que, junto com os efluentes, haverá a presença de vômito. Isso acontece porque, por estarem atordoados, é comum os animais vomitarem. A partir daí, os animais são içados e conduzidos rapidamente à sangria. A sangria é a etapa em que os animais são degolados. A gente pode ver aqui pela imagem que é feito um corte no pescoço para interromper o fornecimento de oxigênio ao cérebro, causando a morte do animal. Portanto, haverá liberação de sangue junto com os efluentes líquidos. Depois, os animais são conduzidos para a esfola, que é a etapa em que é retirado o couro, a cabeça, chifres e os cascos, ou seja, os subprodutos que vão ser utilizados por outras indústrias. A seguir ocorre a evisceração, ou seja, a retirada dos órgãos internos da carcaça. Aqui a gente pode ver que há uma ramificação, que se trata da retirada das vísceras comestíveis, para a produção de linguiça, por exemplo. Depois, a carcaça é cortada em várias partes, e é nessas partes que haverá uma grande liberação de gordura nos efluentes líquidos. Depois do corte, a carcaça vai para a refrigeração, onde fica por 24 horas submetida a uma temperatura entre 2 a 7 graus Celsius, com umidade e circulação de ar controlada. Na desossa, a carne é submetida a mais cortes e retirada dos ossos. Portanto, junto com os efluentes líquidos, haverá liberação de ossos e mais gordura. Em seguida, finalmente a carne é embalada e é enviada para o estoque ou expedição. Durante todo o processo, a gente vê que há liberação de água, utilizada principalmente para a lavagem das máquinas, dos caminhões e dos equipamentos. Os efluentes líquidos dos frigoríficos possuem altos valores de DQO, que é a demanda química de oxigênio. Isso porque está rico em compostos orgânicos, tais como proteínas, carboidratos, óleos e graxas. Com a ação decompositora bacteriana, haverá o consumo de oxigênio dessa água, tornando-a muito poluída. Haverá também grande presença de detergentes utilizados na constante limpeza dos equipamentos. O tratamento primário dessa água consiste na remoção de sólidos grosseiros, suspensos, sedimentáveis e flotáveis. Para remover os sólidos de maior tamanho, pode ser utilizado grades ou peneiras. Já os sólidos flotáveis podem ser utilizados os flotadores, que são produtos que diminuem a densidade das impurezas, fazendo-as flutuar na água. Essa água deve ser enviada a um tanque de equalização, onde será absorvida variações de vazões e de cargas poluentes dos efluentes líquidos. O tratamento secundário consiste na remoção dos sólidos coloidais dissolvidos e emulsionados. Para isso, são utilizadas as lagoas de estabilização, que são locais em que, por processos químicos e biológicos, haverá retenção de matéria orgânica que gerará água com qualidade, podendo voltar para o meio ambiente. Por fim, vamos introduzir alguns conceitos químicos e industriais importantes. Quando a matéria-prima não sofre transformação química para a obtenção de produtos, dizemos que ela foi submetida a uma operação unitária. Um processo possui várias operações unitárias para que se possa obter o produto desejado.
Operações contínuas e descontínuas. Em uma operação contínua, ocorre o fluxo constante de matérias-primas e de produtos em todos os equipamentos. Já nas operações descontínuas, o equipamento é carregado com as matérias-primas, a operação ou a conversão ocorrem após um tempo determinado, quando então o produto é descarregado. Regimes transiente e permanente. Regime permanente refere-se aos processos que não sofrerão mudança em suas propriedades. Já o regime transiente é quando pelo menos uma variável do processo se encontra ainda em mudança, não tendo por isso o sistema atingido o estado estacionário. Sistemas de controle. Sistemas de controle refere-se à análise dos processos de uma empresa a fim de identificar falhas e propor melhorias, buscando aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços. Portanto, é fundamental que todos os efluentes industriais sejam tratados antes de serem lançados de volta ao meio ambiente. Um abraço a todos e obrigado pela atenção.